Fala aí, meus queridos amigos do YouTube. Dragão Guerreiro na área, trazendo mais um podcast para vocês. E pessoal, antes de entrar aqui no tema desse nosso bate-papo, eu já quero deixar registrado que a partir de agora estou trazendo os podcasts de volta aqui ao canal. Faz alguns meses aí que eu venho prometendo para os meus amigos que eu traria os podcasts de volta quando eu iniciei aqui o Refúgio do Dragão Guerreiro. Uma das minhas prioridades era trazer podcasts, eu trouxe alguns, né? E depois acabei parando, eu nem sei porquê, mas estamos de volta. Eu vou fazer o possível para trazer pelo menos 2 podcasts toda semana, né? Com assuntos bastante variados aí, com aquela temática que nós, que somos geeks e nerds de coração, gostamos, né? Vamos falar aí sobre cinema, sobre streaming, séries, sobre games, sobre livros, sobre quadrinhos, sobre ciências, sobre tecnologia, sobre tudo que está rolando aí na atualidade e que a gente curte, principalmente sobre games. Mas não é o caso de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre a mídia lacrola que vem aí nos últimos anos tentando destruir grande parte do patrimônio cultural que nós temos aí no cinema. E eles já conseguiram. Tiveram algumas franquias aí que já foram arrebentadas, né? E eu vou falar para vocês que eu vi uma notícia algumas semanas atrás, né? Eu vi em um site que eu nem lembro qual site que é, e também não faz diferença porque eu nunca mais vou lá, né? Site que posta artigo com matéria tendenciosa, sensacionalista, sabe? Aquela coisa de lacração pura, não me interessa. Eu lembro que eu estava em um site de cinema vendo notícias aí sobre filmes que estão para sair e eu vi um link ali e o título me chamou a atenção. Aí eu cliquei, fui direcionado para um outro site e li o artigo do qual eu vou falar com vocês aqui hoje, né? E fiquei um pouco indignado com a coisa e eu devo dizer que pelo menos isso me motivou a voltar a falar aqui com vocês, né? Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero dar 2 recadinhos para vocês. Não é merchan não, né? Mas para quem quiser pular, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os capítulos e vocês podem ir direto aí para o nosso bate-papo sobre o tema de hoje, que são as mídias lacrolas, as mídias tendenciosas, oportunistas, sensacionalistas que estão tentando quebrar a nossa cultura pop construída ao longo das últimas décadas. Mas antes disso, recadinho rápido para vocês aqui. É o seguinte, galera, eu já falei aí por alguns minutinhos na introdução desse podcast com uma imagem estática parada ali na tela, mas eu gostaria de explicar mesmo assim. Os meus podcasts aqui eles são gravados com base no áudio, né, com base nas minhas palavras e que vocês entendam o que eu estou falando. Eu costumo colocar às vezes alguma imagem ali no fundo que é um pouco aleatória ou que tem a ver com o que eu estou falando, mas não tem necessidade que vocês vejam essas imagens para vocês entenderem do que se trata o assunto que eu estou conversando com vocês, entendem? Para quem aí gosta de ouvir um podcast no trabalho, ou fazendo alguma coisa em casa, ou se ocupando com outra atividade, basta você colocar o fone de ouvido e me ouvir que você vai entender tudo perfeitamente, entendeu? Eu gostaria só de deixar isso claro, né? Porque tem muita gente que grava podcast aqui pro YouTube, mas coloca animações, vídeos e tudo mais na tela, e eu não faço desse jeito, assim. Meu objetivo aqui é quase um ASMR, é para vocês me ouvirem e me entenderem, ok? Então eu só queria deixar isso bem claro aí, porque eventualmente vocês vão ver uma imagenzinha na tela para quem aí tem essa curiosidade, mas não se preocupem com isso. Se vocês quiserem, bota o fone de ouvido aí, vão cuidar da vida de vocês, né? E beleza, vamos falar sobre o que nos interessa aqui, ok? Bom, eu vou aproveitar, deixa aqui
para falar rapidamente com quem ainda não conhece o canal. Eu comecei aqui o canal ano passado, bastante focado em Street Fighter 6, né? E depois eu acabei me afastando um pouquinho desse tema, porque eu tenho mais de uma máquina aqui, né? Eu tenho duas máquinas e eu estou trabalhando com uma agora que não roda o Street Fighter 6, infelizmente, né? Mas roda diversos outros jogos. Eu faço live quase todos os dias, na parte da noite, né? E provavelmente agora eu vou estar trazendo 2 ou 3 podcasts toda semana para vocês. E o foco aqui, galera, é todo aquele material que nós, geeks e nerds, adoramos, né? Não é só games, não. Aqui a gente vai falar muito sobre cinema, sobre filmes, sobre séries, sobre livros, sobre quadrinhos, né? Sobre streamings. A gente vai estar falando aí sobre muitas categorias de tudo isso que eu mencionei para vocês, sobre as empresas, sobre os desenvolvedores, né? Aqui eu vou falar com vocês o que eu penso e todo mundo tem espaço para falar o que pensa também. Os comentários são abertos aí para vocês dizerem o que vocês quiserem mesmo. Podem deixar aí suas críticas, dúvidas, sugestões, opiniões, tudo mais. Eu quero só deixar claro que cada palavra que eu uso aqui nos meus podcasts, assim como quando eu faço minhas lives ou gravo outros vídeos, são a minha opinião. Vocês são livres para concordarem, discordarem, né? Para a gente ter um diálogo, um debate saudável. A única coisa que eu exijo, né, é que haja respeito entre todo mundo. Eu às vezes sou um pouco agressivo nas minhas palavras, porque eu fico inconformado com certas coisas que eu vejo aí na mídia. Vocês também com certeza devem se sentir desse jeito em algum momento, né? Então eu espero que vocês entendam, mas assim, se por acaso em algum momento eu ofender algum de vocês, né? Vocês podem vir e falar assim, olha, Dan, eu não gostei disso, né? Tá errado e provavelmente eu vou me desculpar com vocês aí, né? Não é esse o meu interesse, não é a minha intenção. Eu espero que vocês gostem do material que tem aqui no canal e de tudo que eu ainda tenho para trazer, né? Porque eu, no fim das contas, por trás dessa salinha aqui, eu sou tão geek, tão nerd, né? Tão ligado nessas coisas quanto vocês, né? E tudo que eu faço aqui é feito de coração, é feito com sentimento, vem de dentro de mim aqui, né? E eu tô tentando passar isso para vocês e eu espero que vocês gostem, ok? Então, se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho de notificações, já mete like aí no podcasts, nas lives, nos outros vídeos. Manda comentário aí dizendo o que você gostou, o que você não gostou e o que você gostaria de ver aqui no canal, que dentro do possível eu vou estar trazendo para vocês, ok? Agora sim, sem mais enrolação, bora ao que interessa. Vamos falar sobre o tema desse podcast. Algumas semanas atrás, pessoal, eu não me lembro exatamente quando foi, nem aonde foi, eu só sei que se passaram algumas semanas, né? Eu estava aí lendo notícias sobre cinema, né? Verificando aí os filmes que estão para chegar e como estava sendo o recebimento de outros filmes que estavam em cartaz e tal. E eu vi uma crítica ao Avatar, esse filme que inclusive eu falei para vocês que eu falo o tempo todo aqui, vocês não precisam olhar a tela, mas eu deixei uma imagem aí do Avatar, né, do James Cameron aqui na tela para quem está assistindo e passou o olho aqui. Mas eu acho que só de citar o nome do filme todo mundo sabe do que se trata, né? O Avatar que eu tô falando é aquele filme lá de 2009, né, com os Na'vi, aqueles como é que eu posso dizer, aquele povo indígena do planeta Pandora, né, que são bem altos, bem esguios, né, bem magros, e tem a pele azul no primeiro filme, né. Inclusive eu vou falar para vocês, quando alguém vem me falar assim, eu curto Avatar, aquele filme dos bichão alto, magrelo, que são azuis lá, eu já percebo que a pessoa não entende do que ela está falando. Porque desde que saiu o segundo filme, né, Avatar, O Caminho da Água, o ano passado, nós sabemos que os Na'vi, eles não são apenas azuis, né? No Caminho da Água nós vemos o povo do Recife, né, que vivem lá beira-mar, e eles são verdes, né? A pele deles é esverdeada. Então, os Na'vi, eles têm variações
nas cores de pele, dependendo de onde eles habitam. No primeiro filme nós conhecemos lá os Omaticaya, né, o povo da floresta, e eles eram azulados. No segundo filme nós vemos ali o povo do Recife, né, e eles têm a pele com tom esverdeado. Também mudam, além da cor, características físicas, né? Porque o povo lá do Recife tem a cauda diferente, eles têm umas membranas entre os dedos que fazem as mãos deles funcionarem como nadadeiras, né? Eles têm guelras para respirar embaixo d'água, então assim são criaturas muito diferentes. Inclusive eu devo dizer aqui para vocês que eu estou muito ansioso pelo próximo filme agora em 2025 e torcendo demais para que a gente conheça aí o povo da montanha, né? Porque nós já vimos o povo da floresta e o povo dos recifes, né? E provavelmente o povo da montanha deveria ter uma outra cor, assim, um tom de marrom, um tom de vermelho, né? Mais para aquela área vulcânica lá, assim. Não tem notícias precisas ainda de como que é o terceiro filme, mas eu tô ansioso já e cruzando os dedos aqui, sabe? Aguardando muito. Agora falando aqui sobre a notícia que eu disse para vocês que eu li, não foi nem exatamente uma notícia, né? Uma notícia seria uma coisa assim com a base mais fundamentada, né? Uma base mais sólida e falando sobre o filme em si. O que eu li foi um artigo, né? Falando sobre os dois filmes, né? E falando sobre a franquia como um todo. E daí dizia assim que lá no primeiro filme Avatar enganou o público porque trouxe um filme aí com quase 3 horas de duração, né? E tinha grandes efeitos, uma produção milionária e cativou todo mundo, né? Mas que ficou claro depois disso que se tratava apenas de outro filme com um salvador branco genérico, né? Um homem branco hétero que ia da Terra lá para os confins do universo para outro planeta salvar uma raça indígena, né? E basicamente era sobre isso. E daí eu fiquei muito puto da vida com esse artigo, porque tem que ser um lacrola assim de carteirinha para escrever tanta besteira, sabe assim, com tão poucas palavras, porque o Avatar é um pouco mais do que isso, né? E bom, para eu justificar o que eu estou dizendo, eu vou ter que contar um pouquinho sobre Avatar com vocês, né? Eu vou resumir. Claro, vou resumir, porque se eu fosse falar sobre Avatar, tudo que eu tenho conhecimento, né, e a minha opinião, eu precisaria de 2 horas ou mais de podcasts. Mas, assim, eu vou falar com vocês só o básico aqui e vocês vão entender como que funciona essa mídia lacrola, né? Assim, como que a gente tem que aprender a filtrar as bobagens que a gente vê nesse tipo de artigo sensacionalista, né? Porque ele não traz nada de interessante, nada de útil pra gente. Ele tá ali só para tentar depreciar, para tentar destruir uma coisa que já está incluso na cultura, né? O primeiro filme de Avatar, ele é de 2009, ele já tem 15 anos. Né? E ele já tem o segundo filme. Então, quer dizer assim, não é uma coisa que começou ontem ou que começou hoje e que realmente tem tantos defeitos quanto o autor desse artigo queria dizer, né? Mas tudo bem, eu vou explicar melhorzinho para vocês. Fica comigo que vocês vão entender. Bora resumir então para vocês o que rola no primeiro filme de Avatar, lá de 2009. Antes de começar a falar aqui sobre o filme, eu quero deixar claro que para quem não assistiu, não tem problema o que vocês vão ouvir aqui. É até mais interessante para quem não assistiu ainda, porque de repente pode despertar o seu interesse. E o que eu vou falar não contém grandes spoilers, né, do que rola na história aí. Eu vou explicar só o básico, eu não vou resumir o roteiro detalhe por detalhe, né? Mas eu vou dizer para vocês o que tem de mais interessante, né, no roteiro do primeiro filme de Avatar. Depois eu falo sobre o segundo. Para quem já assistiu, se vocês quiserem, vocês podem me ouvir, né? Aí vocês tiram as suas próprias conclusões. E se vocês preferirem, como vai estar dividido em capítulo aqui, vocês podem pular para o capítulo seguinte aqui do podcast, né? E ver a conclusão desse meu pensamento, né? Dessa minha linha de raciocínio. Então, bora lá. A primeira coisa que vocês têm que entender,
né, quando vocês forem assistir Avatar, é porque o filme se chama Avatar, né? Muita gente aí fala que os avatares são aqueles bichões altos e magros e azuis do filme, mas não são. Os avatares são criaturas particulares dentro desse filme e é uma minoria dos personagens ali que vocês vão ver ali que são avatares, né? As criaturas azuis, né, magras e altas que a gente vê no primeiro filme, como eu já expliquei, eles são os Na'vi, eles são um povo nativo lá do planeta Pandora, né? E o que acontece? A humanidade, explorando ali os confins do universo, encontra Pandora e lá em Pandora eles encontram um minério que eles podem usar aqui na Terra, né, para diversas funções, desde combustível até como metal, liga de metal para fazer naves espaciais, né? E o que acontece? A humanidade manda as suas equipes de expedição, de exploração lá para conter, para pegar esse material, né? Só que quando eles chegam lá, eles se deparam com os Na'vi, que são o povo nativo desse planeta, né? E a gente começa a ter os primeiros conflitos aí, porque os Na'vi não estão dispostos a deixar um alienígena, que são os humanos, invadirem seu planeta, destruírem o que encontrar pela frente, catar o minério e trazer embora para cá, né? E é nesse momento que entra o programa Avatar, né? Que dá nome ao filme, né? O que é o programa Avatar? A humanidade, no comecinho do filme, já deixa claro que está num nível de tecnologia muito alta, muito avançada, né? Então eles criam alguns clones, né, dos Na'vi, né, desses nativos de Pandora, né? E o que acontece? O clone ele é quase semelhante ao nativo, né? A diferença assim é que o nativo tem 4 dedos nas mãos e os avatares têm 5 dedos iguais a nós, né? Além disso, claro, né, quando um avatar ele está aí no controle de um ser humano, o comportamento dele denuncia que ele é um avatar desde o início. Então, os Na'vi, quando eles veem um avatar, por mais parecidos que sejam, os Na'vi sabem que é um avatar ali, né? E dito isso, né, como é que funciona o avatar? Um ser humano, seja ele um soldado, um cientista, um explorador, um estudioso, qualquer coisa que seja lá do acampamento dos humanos, né? Ele deita em uma maca lá, uma cama, e ele adormece, e durante o tempo que ele está dormindo, a sua consciência é transferida para um desses corpos, né? De nave artificiais, né? Um desses avatares. Então, quer dizer assim, o humano tem que estar dormindo lá, né? Em criogenia, para a mente dele estar no avatar. E daí com esse avatar ele consegue andar pelo planeta ali assim e interagir com os naves, né? Então isso aí é o que você tem que entender, a base principal do filme. Aí nesse ponto chega o Jake Sully na história, né? O suposto Salvador Branco que ele foi acusado aí no artigo que eu falei para vocês, né? Mas não é desse jeito não. A gente pega a história no comecinho, o Jake Sully, ele é o primeiro personagem apresentado na história, né? E ele é um cara que está confinado a uma cadeira de rodas, né? A primeira coisa que a gente vê ali, né, é ele mencionando que ele é um ex-fuzileiro, né? E durante os seus trabalhos ele perdeu o movimento das pernas, né? E ele foi aí mandado de volta para casa e ele vive lá com uma pensão de fuzileiro, né? No comecinho do filme é mostrada a Terra no futuro, não diz quanto tempo no futuro, né? Mas a Terra está super populosa e é por isso que a humanidade está procurando novos lugares para explorar, para pegar recursos e trazer recursos para a Terra ou mesmo para habitar, porque aqui a gente chegou num limite de população muito grande, né? E não tem recursos para cuidar de todo mundo, né? E também no comecinho do filme é mostrado o nível de tecnologia que nós estamos, né? Porque o Jake, quando ele começa a narrar a história, ele fala que nós temos tecnologia aqui para devolver as pernas dele. A gente pode consertar a paralisia dele e dar 2 pernas normais para ele e tudo, né? Só que ele não tem dinheiro para isso. É como se a gente vivesse agora no nosso presente aqui, né? Existem cirurgias capazes de salvar a grande parte da humanidade aí que está nas filas do SUS, né, doente tudo por aí, mas uma cirurgia
quanto mais técnica, né, quanto mais específica, mais cara ela é. E ali acontece isso com ele. Ele fala que ele é um ex-militar, um ex-fuzileiro, né, e que ele perdeu o movimento das pernas, mas com a pensão que ele recebe, ele não tem como pagar uma cirurgia e ter as pernas de volta, né? E ele vive vagando pela terra ali, beleza, né? O personagem não é nada tão importante no início da história. O irmão gêmeo dele, o Tommy, né, é o sujeito que deveria ir para Pandora. O Tommy, ele era um cientista, né, e ele acaba sendo assaltado e é esfaqueado e morto no começo da história. Nem mostra essa cena, né? Avatar começa com os militares procurando o Jake Sullivan, né, e chamam ele, mostram o irmão dele morto e explicam para ele o seguinte: o seu irmão ia para Pandora, né, para pesquisar lá como cientista. É, o Avatar é feito com base no DNA de uma pessoa que vai para Pandora. Então, assim, não é uma coisa tão simples assim, né? É um negócio muito exclusivo, né? E um Avatar custa bilhões de dólares. E como o Tommy Sullivan morreu, né? Eles vão ter que jogar um Avatar fora. Aí o que os caras propõem para ele? Eles falam para ele, ó, o DNA seu bate com o do seu irmão. Então você pode usar o Avatar do seu irmão. Para não perder esse dinheiro todo que foi investido no seu irmão, nós estamos oferecendo uma chance para você de ir lá para Pandora, né, e atuar no lugar do seu irmão. E ele acaba aceitando a proposta, porque, pô, caralho, ele tá vivendo na Terra, comendo pão que o diabo amassou, recebendo mal e aleijado numa cadeira de rodas, né, o que ele tem a perder, né? E ele vai. Chegando lá em Pandora, ele é mandado para a equipe dos cientistas, mas ele é um ex-militar. Então o chefão dos militares chama ele e fala com ele, ó, você está com cientistas, você vai estar lá no meio dos navios o tempo todo, mas você vai trabalhar para mim. Você vai pegar toda a informação que você puder dos naves e vai passar para mim para eu traçar uma estratégia de como dominar essas criaturas, de como dominar esse povo, como dominar os nativos e tomar o que a gente quer. E ele concorda. De início ele concorda, porque ele realmente é um ex-fuzileiro, né? Ele tá ali, ele se identifica mais com os fuzileiros. E o que acontece mesmo no comecinho ali, que a gente sente, é que o Jake ele vai para lá na cadeira de roda, todo mundo olha torto para ele, todos os outros militares fazem piadinha com ele por causa dele ser um aleijado, né? No comecinho da história, ainda quando ele está descendo da primeira nave na cadeira de rodas, um soldado passa perto e fala assim: olha lá o outro, estão mandando gente até de carrinho para cá agora, é o desespero dos caras, né? Então quer dizer, ele sofre esse preconceito todo, né? E eu fico me perguntando assim, aonde é que a mídia lacrola não percebeu isso, né? Que o personagem principal, protagonista, ele é um deficiente físico, né? Mas não, assim, só repararam que ele era branco e hétero. Mas beleza, né? E no comecinho a gente sente ali que o Jake, quando ele adormece e acorda no Avatar, a primeira coisa que ele percebe é o movimento do corpo todo, né? O movimento de todos os membros. Ele anda, corre, tudo, e ele acaba se envolvendo com isso, né? E daí sim começa a questão do Salvador, do Messias ali, né? Porque assim que ele acaba se perdendo da sua primeira equipe, ficando preso na selva à noite, né? Ele encontra a Neytiri, que vai ser futuramente a esposa dele. Ela é uma nave mesmo, uma nativa de Pandora, né? E ela salva ele de umas criaturas e depois disso uma série de eventos mostra que, apesar de ele ser um ser humano no corpo de um avatar, né? Ele não é um nativo do planeta Pandora, né? Que ele era uma pessoa especial. Tanto o planeta quanto os animais, todos têm um certo respeito por ele e ele vai crescendo e evoluindo. Ele vai aprendendo muito sobre os Na'vi, né? Ao longo da história ali junto com a Neytiri. Só que o que acontece nisso tudo? Né, o que acontece mesmo de verdade. Enquanto ele aprende sobre a cultura, sobre os costumes ali dos Na'vi, né, ele também se apaixona pela Neytiri, né, a nave nativa que está ajudando, treinando, ensinando tudo para ele, né, e ele começa a ver os valores que os Na'vi defendem, né? Ele consegue ver ali a ética, a moral, né, o caráter que eles têm e que a humanidade está ali assim como vilão. Eles estão roubando, né, o que é produto de outra pessoa, né? Ele vê que ele está do lado errado da história e a partir disso, né, ele percebe que ele se apaixonou pela Neytiri. Eles se declaram, né, do jeito dos Na'vi lá, eles acasalam
né? E ele toma o lado dos Na'vi, ele começa assim a boicotar os militares, né? E o que acontece no final do primeiro filme, né, é que o chefão dos militares vai lá, dá umas porradas nele, desconecta ele da nave, da máquina que onde ele estava lá, né? Quer dizer assim, a consciência dele volta pro corpo dele, é, corpo humano, né? Onde ele está aleijado. O avatar dele fica inconsciente, né? E o cara vai lá e tenta matar ele, tenta matar a versão humana dele, né? A versão original, o aleijado, né? Para acabar com o avatar. Mas o que acontece nessa parte da história é a esposa dele, a Neytiri, né? A nativa do planeta lá, ela que aparece e dá as flechadas e mata o vilão. Né? Ela que salva ele. Então, quer dizer assim, esse empoderamento feminino que tem nessa parte da história, né? Que ele foi o cara que reuniu todas as tribos para defender o planeta contra a humanidade, né? Ele se voltou contra o seu próprio povo, né? E realmente ele foi um grande líder. Mas quem salvou o rabo dele na última hora, quando ele estava prestes a morrer, foi uma mulher. Mas não, ninguém percebeu essa parte da história, né? Só perceberam o cara ali. Mas tudo bem, é bonito, né? Porque eles se envolvem, ela acaba salvando ele e no final da história, né, no final do primeiro Avatar, você vê que ele abre mão do seu corpo humano, né, o corpo aleijado ali, ele se conecta com a árvore da sabedoria, se conecta com o planeta e transfere a sua consciência, né, transfere a sua mente definitivamente para o corpo do Avatar, né, para ele poder viver como um nave entre eles pelo restante da vida. Então quer dizer assim, essa primeira história, né, lá de 2009, ela tem uma série de, sabe assim, ensinamentos, uma série de valores que é absurda, não dá para você listar isso numa listinha pequena, né? Então, assim, é uma coisa que fala muito, como eu já mencionei aí, sobre ética, sobre moral, sobre caráter, né? O ser humano mesmo na história ali mostra o seu pior lado, né? E também o seu melhor lado, né? Na visão do Jake ali, ele reconhece todos os erros que ele estava cometendo, né? E passa a ajudar o povo daquele planeta lá, que, bom, basicamente eles são a ideologia de como nós deveríamos ser e não somos, né? Então a história é isso aí que eu acabei de falar para vocês, só um resuminho, mas a história é muito boa. Não é uma questão de o cara chegou lá e já se engrandeceu e já salvou todo mundo, sim, só porque ele é branco e hétero. É muito mais do que isso, né? Mas o que acontece? Olha, vou dar um resuminho rápido agora do segundo filme de Avatar, O Caminho da Água, né? Que tem ainda mais lição do que o primeiro, né? Logo no comecinho do Avatar, O Caminho da Água, o a pessoa que está assistindo, o espectador, ele é apresentado assim a história do Jake Sully muitos anos depois do final do primeiro filme. E o que aconteceu? Né? O Jake ele se casou com a Neytiri e eles têm ali 4 filhos, 3 filhos dele mesmo, né? 3 filhos biológicos dele e dela, né? E uma filha que ele acabou adotando, que era a filha, ela nasceu da Avatar da doutora do primeiro filme, nem mencionei a doutora, mas assim, vocês estão entendendo agora, né? A doutora, ela tinha morrido, né? E o avatar dela estava esperando um bebê, e eles conseguiram fazer esse parto, né? E tirar o bebê dela, e quer dizer assim, ela era uma órfã, a avatarzinha lá, não tinha pai nem mãe, e o Jake e a Neytiri acabam adotando ela, então ele tem 4 filhos, né? E de alguma forma, que eu não vou explicar aqui no podcast também, né? Se vocês quiserem que eu fale sobre Avatar, deixem nos comentários que eu volto com mais podcast falando só sobre Avatar. É muita coisa mesmo para ser falada, galera. Mas de alguma forma, o vilão do primeiro filme acaba sendo ressuscitado e ele volta pro planeta ali determinado a caçar o Jake. E logo no comecinho ele encontra os filhos do Jake, ele percebe que o Jake constituiu uma família, né? E ele percebe que se eu quiser atingir o Jake, é só atingir os filhos dele, né? E o que acontece? O Jake, então, ele... depois que ele escapa a primeira vez do vilão, né? Ele chama a Nate e ele explica pra ela, olha, o cara voltou com sangue no zóio e ele quer arrancar o meu pescoço. E para isso ele vai vir atrás de você, vai vir atrás das crianças e vai destruir tudo que ele encontrar pela frente. Então a gente não pode mais ficar aqui com o povo da floresta, né?
a comunidade que a gente vive, porque o cara vai vir aqui e vai destruir tudo isso me procurando, né? O que a gente pode fazer é tentar se esconder, né? É a nossa melhor chance de salvar as pessoas aqui, porque enquanto ele souber que nós estamos aqui, ele vai caçar a gente e destruir tudo e encontrar pela frente. Então eles forjam uma ideia lá de que ele e a família dele fugiram, né, e foram para outro lugar e deixam o povo da floresta ali com um novo líder que assume o lugar dele, né? O vilão vem e chuta meio mundo de rabo dos bichos lá, né? E acaba descobrindo, não, realmente ele não tá ali, ele fugiu, ele foi para um outro lado do planeta Pandora, que aparentemente é um planeta gigantesco, muito maior do que a Terra, né? E o vilão decide, não, vamos lá atrás dele, né? Desse outro lado do mundo, né, aonde eles vão, o Jake e a família dele vão parar ali com os habitantes que vivem nos recifes, né? Então, quer dizer assim, o James Cameron ele fez, ele mudou o cenário do primeiro para o segundo filme totalmente, né? O primeiro filme ambientado nas árvores, tem as árvores gigantescas, os animais, tudo assim, aquela fauna, flora, né? Toda ali das florestas. O segundo filme ele é 90% ambientado nos mares, nas praias, nos recifes, nos corais, e ali tem um bioma totalmente novo, né? Assim, a fauna e a flora é completamente nova, né? E sendo um planeta novo, né? O James Cameron e a equipe dele tiveram que criar tudo do zero, os animais, as plantas, tudo, sabe? Ele criou ali toda uma cultura, né? E é aí que nós somos apresentados, né, aos outros naves que existem no planeta, como eu já mencionei anteriormente aqui no podcast, né? Eles encontram os naves que vivem no Recife, né? E nos recifes ali eles têm um outro tipo de cauda, as cores são diferentes, o formato do corpo deles é levemente diferente, né? Eles têm assim umas membranas entre os dedos que eles usam como nadadeira, né? Eles têm outra cor, eles são esverdeados, não são azuis, né? E o Jake acaba ficando com esse povo e ele vai ter que aprender tudo de novo. Ele, a Nettie e os filhos dele vão ter que aprender tudo de novo a como viver, porque ali ele tem outros animais, outras plantas, tudo coisa que ele não conhecia. Eles têm que aprender tudo do zero, né? E é bonito essa parte da história, até que o vilão consegue chegar ali nos recifes e plantar o terror, começar a atacar todas as tribos desse lugar também, né? Caçando ele, né? Ah, o segundo filme ele sai mais longe ainda dessa ideia de que o Jake é apenas um homem branco hétero tentando salvar o mundo, porque no segundo filme ele já começa como um avatar, né, no corpo de um nave, e ele não tem mais corpo humano para começo de conversa. A gente não pode falar mais que ele é um homem branco, você pode falar que ele é um nave azul, agora que nós sabemos que também tem os nave verde, né? Mas assim, descarta a ideia do homem branco hétero e tal, né? Ele continua sendo hétero, mas qual o problema com isso, assim? Afinal de contas, ali ele é um pai de família, tem esposa, tem 4 filhos e ele tá o tempo inteiro tentando proteger e salvar as pessoas que ele ama, tentando proteger a família. Então o filme todo fala sobre os valores da família. Então, assim, até aí a coisa é fantástica mesmo, né? E eu falo pra vocês, dá quase 7 horas e meia de filme se você assistir os dois filmes. Não, quase 6 horas e meia para você assistir os dois filmes. É 3 horas e pouquinho cada um, né? Mas vale muito a pena. Eu acho que o primeiro filme de Avatar eu assisti umas 20 vezes já. E o segundo devo ter assistido umas 10, né? Mas eu acho que vocês entenderam por essa parte aqui do podcast, né? Que não se trata só de um homem branco hétero tentando salvar pessoas do outro lado do mundo. É muito mais do que isso, né? Muito mais mesmo. E, bom, eu vou concluir aqui essa parte do podcast dizendo para vocês o seguinte: ah, desde 2009 até agora, né, o primeiro filme de Avatar continua sendo a maior bilheteria do cinema de todos os tempos. Em 15 anos, né, nenhum filme ultrapassou a bilheteria do primeiro Avatar. Então, quer dizer, para um filme que dizem aí que é um filme ruim porque não tem lacração, né? Que é um filme que só fala sobre um homem branco tentando salvar indígenas, né? E tal, né? Não tem nenhum filme lacrola aí assim com a galerinha do arco-íris que conseguiu uma bilheteria, sabe? Assim, toda vez que sai um filme com alguma
lacração, o filme flopa. E eu vou provar isso para vocês nesse podcast ainda, né? Além disso, além de ser aí ao longo de mais de uma década e meia, né, 15 anos, o filme que lidera a maior bilheteria da história do cinema, né? Uh, o segundo filme com a maior bilheteria do cinema é o Vingadores Ultimato, né? E vou falar pra vocês, Vingadores, ele assim mereceu o segundo lugar e talvez merecesse até o primeiro, porque eu considero Vingadores Ultimato um filme pra criança, é um filme de heróis com um roteiro bem ruim, né? E visualmente ele é maravilhoso, tem um elenco incrível, sabe? Mas eu falo que Vingadores Ultimato mereceu a posição que ele tem nas bilheterias, porque foram mais de 10 anos da Marvel trabalhando no cinema, foram muitos filmes, né? Foi muitas coisas feitas para unir toda aquela produção e fazer esse filme, né? Então, quer dizer assim, se o Vingadores passasse o Avatar, eu entenderia, porque, pô, foram 10 anos cultivando os telespectadores, né? Atraindo telespectadores para ter a bilheteria que o Vingadores Ultimato teve. E mesmo assim, ele não conseguiu bater o primeiro Avatar com um único filme, né? E o ano passado nós tivemos uma surpresa, né? Que o Avatar, O Caminho da Água, o segundo filme que eu acabei de mencionar, ele alcançou o top 3 das maiores bilheterias do cinema. Então, quer dizer, das 3 maiores bilheterias do cinema, da história do cinema, 2 pertencem aos 2 primeiros filmes de Avatar. E eu falo para vocês que quando sair o terceiro filme agora em 2025, o terceiro filme tem uma chance muito grande aí de alcançar a terceira posição, de ganhar do Caminho da Água, ou até mesmo ganhar do Vingadores Ultimato. Eu não vou falar assim que ele vai ganhar do primeiro filme, porque são 2,9 bilhões de dólares envolvidos, é muita coisa, né? Mas assim, o terceiro filme vai chegar arregaçando tudo também. Né? E tem gente que fala assim, bilheteria não quer dizer nada. Não quer dizer nada porque, como fala, não é seu aquele dinheiro, né? Porque se esses quase 3 bilhões de dólares lhe pertencessem, você ia descobrir que bilheteria quer dizer muita coisa assim, né? Então é isso. Assim, eu só tô nessa parte que eu encerro que eu ia falar sobre Avatar, né? E deixando bem claro para vocês que os 2 filmes são fantásticos. Eu vou resumir rapidinho para vocês, ó. O Jake Sully não era o cara que deveria ir para Pandora. Quem deveria ir para Pandora era um cientista, o Tommy Sullivan, o irmão dele, né? Ele vai porque era uma oportunidade que ele não podia perder. Ele era um cara aleijado e bem idiota no começo da história, né? O comportamento dele era bem idiota mesmo, mas ele cresce como homem, como personagem ao longo da história. Ele descobre a diferença entre o certo e o errado. Ele acaba se voltando contra a própria humanidade para poder salvar o povo que ele foi lá para oprimir, entendem? E tipo assim, a construção de personagem é maravilhosa, né? O cara assim, ele se apaixona, ele acaba construindo uma família, ele tem filhos, sabe? É um personagem que você pode pegar qualquer outro da Marvel que foi trabalhado durante 10 anos e ele vai ter menos conteúdo, né, do que o Jake, assim, como personagem, entende? Então, é o que eu tô falando pra vocês. Avatar não é um filminho qualquer, não é um filmeco de sessão da tarde, sabe? É uma obra de arte, né? E merece todos os elogios que teve, toda a crítica que teve e todos os milhões de dólares que arrecadou, né? Agora, se você ainda acha que o filme devia ter lacração, fica comigo. Vou falar um pouquinho sobre lacração no cinema pra vocês agora. Galera, aqui entra a parte sombria desse podcast. Lançado em 2019, O Exterminador do Futuro Destino Sombrio foi o 6º filme da franquia Exterminador para o cinema e foi definitivamente o maior fracasso, né? A gente sabe que a franquia Exterminador do Futuro ela foi bem até o segundo filme e do terceiro pra frente foi só ladeira abaixo, né? O primeiro filme é muito bom, o segundo é de longe o melhor filme de todos, né? O terceiro eles já começaram a pecar
porque eles não sabiam que vilão introduzir na história, né? Porque o T-1000 foi maravilhoso ali no segundo filme e a T-X no terceiro filme já não emplaca tanto, né? Apesar de usar lá uma gata, né? Vou dizer assim que a Exterminadora é muito bonita, mas ela não é usada da forma correta no filme, porque sendo uma mulher que pode ter o corpo e o rosto que quiser, né? A gente vê naquele momento lá do filme que ela infla os seios, deveria ser uma personagem que deveria estar ali para seduzir o John Connor, e ela não tem essa função no filme, né? E também não tem como seduzir o Exterminador, então ela é uma personagem que o seu principal atrativo como personagem não pode ser usado, né? E também o filme começa aí a cair naquela idiotice do vilão super poderoso, né, que é derrotado pelo herói mais fraco. Assim, a gente é informado o filme todo que o T-800, né, o Cyberdyne 101, que é o Schwarzenegger, né, ele é bem inferior a T-X, e mesmo assim ele vai lá e vence ela, né, da mesma forma como ele tinha feito com o T-1000 anteriormente, né. E, bom, eu só posso dizer para vocês que o Exterminador do Futuro 3 ele é uma espécie de fanservice do Exterminador do Futuro 2. Tudo que você tem no Exterminador do Futuro 2 você tem no 3, né, feito de uma forma levemente modificada. Todas as cenas de ação do 2 foram refeitas no 3, modificaram só um pouquinho. Eles queriam mesmo arrancar uma grana do público aí, né, tentando trazer o Exterminador do Futuro 2 de volta. Aí o que acontece? Quem pensa que a coisa ia ficar ruim por ali mesmo, não, se enganou. A coisa consegue ficar pior de formas que a gente nem imaginava, né? Porque depois nós temos o Terminador do Futuro, A Salvação, que se passa no futuro. Para mim ele é um bom filme, né? Porque ele não tenta ficar contando, recontando o passado. Nós vemos o futuro e todo mundo sabia como que era o futuro desde o começo da franquia, né? Com as máquinas detonando tudo, o planeta tá bem ao estilo Mad Max, né? Cheio de desertos e aonde você vira para lá para cá as máquinas estão tentando te matar. Então, assim, dá até para você aceitar um pouquinho esse filme, porque ele só mostrou a realidade como nós já sabíamos que ela seria, né? Aí o que acontece? O quinto filme da franquia, o Terminator Genesis, né? Ele já começa a cagar no roteiro de um jeito que não tem explicação, né? Porque nós entramos aí com a lacração da história. A Sarah Connor, que já era assim super empoderada nos filmes anteriores, né? Agora ela é mais ainda, porque chegou um outro exterminador que foi lá e salvou ela e treinou ela. Então, quer dizer assim, descarta tudo aquilo que você viu no Exterminador do Futuro 1 e 2, onde a Sarah Connor ela estava se preparando pro dia do juízo final, né? Por que não? Aqui no Gênesis, um exterminador veio e salvou ela quando ela era criança, né? E treinou ela e inclusive ela chama ele de papi. Porra, assim, como que a gente faz um negócio desse? Dá pra considerar alguma coisa nisso? Assim, a única coisa que salva no Exterminador do Futuro Gênesis, né? É você ver a Emilia Clarke ali, porque ela é uma atriz maravilhosa e eu achei que ela foi uma Sarah Connor perfeita num filme que não vale a pena, sabe? Um filme que simplesmente não vale a pena. Aí eu pensei, não, eles vão parar por aqui porque a merda já tá muito grande. Mas não, a merda desanda ainda mais, porque a cultura woke vai lá e consegue foder assim aquela franquia que você já conhecia e que tinha um conteúdo que você gostava, né? Porque daí chega o Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Destino Sombrio foi o que aconteceu com a franquia, né? Porque o que acontece aqui, eles desvirtuaram tanto a história, né? Que o John Connor, que não poderia morrer, porque vejam bem, assim, se você pegar a linha do tempo do Exterminador do Futuro, o John Connor ele morreu lá no futuro, né? No Exterminador do Futuro 3, que dizem lá que ele morreu. Tanto é que um exterminador que tinha aparência do Schwarzenegger, né, que foi o exterminador que salvou ele na adolescência, aparece e engana ele fingindo que está reprogramado para o lado dos humanos, né? Isso é bem explicado no terceiro filme, né? Ele se deixa levar pela aparência do exterminador e o exterminador mata ele lá no futuro, depois que ele já liderou, já organizou a rebelião e tudo mais. A esposa dele, a Kate Brewster, ela que captura e reprograma esse exterminador e manda esse exterminador para salvar ele no terceiro filme. Muita gente não sabe disso, mas John Connor morreu. Ele morreu lá no futuro, né, dentro da franquia. Mas o que acontece? Aqui no Destino Sombrio,
eles fizeram o Exterminador voltar no tempo e conseguir matar ele quando ele era criança ainda. Uma coisa que é impossível de acontecer. Ele nunca poderia ser morto quando ele era criança, se lá no futuro ele está vivo, né? Só que o que acontece? Quando esse Exterminador volta e mata ele criança, isso bagunça a linha do tempo e gera um paradoxo. E um novo John Connor, como fala, surge, né? Só que esse novo John Connor é uma garota. Aí é que tá, né? A história é modificada lá no futuro agora. Quem liderou a resistência, quem criou a rebelião contra as máquinas e tudo mais, não foi um homem, porque coitado do John Connor, ele caiu nessa linha aí que ele é branco e hétero, então ele não serve para filme mais de ação, né? Voltaram e mataram ele quando ele era criança, literalmente. Quando você não gosta de alguma coisa, a gente tem que ir lá e matar no ninho. Foi o que fizeram com ele, né? E aí surgiu essa nova personagem, que é a nova heroína, né, a nova Messias, a nova Salvadora, né? E o que acontece? Mandam exterminadores, né? Lá no futuro não tem Skynet mais também, porque o John Connor morreu, né? E acabou a linha do tempo dele. Lá no futuro tem uma outra organização que funciona como a Skynet também, e essa organização manda exterminadores para matar essa mina aí, que é o novo John Connor, né? E o que acontece? Lá do futuro, os heróis mandam também um soldado para salvar essa menina, mas não, ele não é um soldado, ele é uma garota. Eles mandam uma moça ali, né, ela nem parece um soldado, ela parece mais uma modelo, né, ela é lindona mesmo, assim, linda mesmo, né, e quando a gente vê ela no filme ali, ela tem, como que é, implantes cibernéticos que deixam ela tão poderosa quanto um exterminador, né, empoderaram o elenco todo, né, feminino, lacraram de vez o roteiro, né, e pra ferrar com tudo, né, nós temos aí o Exterminador do John Connor, que não foi apagado da linha do tempo, mesmo com a morte do John Connor e o fim da Skynet. O Diabo A4, o maldito do Exterminador, continua ali, né, interpretado pelo Schwarzenegger. E nós temos a Sarah Connor, interpretada pela Linda Hamilton também. Só tem um problema nessa história, né? O Schwarzenegger e a Linda Hamilton parecem dois zumbis na história, né? A Linda Hamilton, que todo mundo gostava, que todo mundo adorou, aplaudiu, que eu adoro e é um ícone da cultura pop até hoje, é aquela bonitona, saradona, que, como fala, a gente tem lá no Exterminador do Futuro 2. Agora você pega a Sarah Connor, interpretada pela Linda Hamilton no Exterminador do Futuro Destino Sombrio, e parece que ela saiu de um asilo, assim, a mulher parece uma uva seca, é só o esqueleto com o couro por cima, né? E o mesmo a gente pode dizer do Exterminador do Schwarzenegger, né? O Schwarzenegger tá muito velho mesmo, e daí eles inventam uma desculpa, né, de que ele é um exterminador e que ele é metal por baixo, mas a pele que ele tem por cima envelheceu, é por isso que ele tem cabelo branco, barba branca, que ele tá todo enrugado, uma desculpa muito esfarrapada, mas vamos dizer assim, que os produtores acharam que colocar o Schwarzenegger e a Linda Hamilton no filme venderia o filme, porque trouxeram lá os dois protagonistas do filme clássico. Mas não resolveu, né? Não resolveu, porque ninguém se interessa mais por isso, assim. Eles eram muito bons lá, e como eu falei pra vocês, no Exterminador do Futuro Genesis, nós temos a Emilia Clarke ali interpretando uma Sarah Connor maravilhosa. O filme é ruim, ela é muito boa. Como atriz interpretando a Sarah ali, sabe? Então, aí você pega aqui o Exterminador, coloca dois personagens, dois atores, só pelo fanservice, e cagamos no resto do roteiro, lacramos o roteiro todo, e esse Exterminador acaba sendo o maior fiasco da franquia até hoje, né? Faz 5 anos já que isso aí tá no limbo, né, em alguma tumba aí, e a gente só tenta assim todo dia acordar e esquecer que esse filme existe, esquecer que a gente assistiu. Não dá pra apagar essa merda toda da memória da gente, mas a gente viu aí. Esse é o meu primeiro exemplo de como a cultura woke fode o que toca, né? Assim, eu falei assim, eu não tenho nada contra a cultura woke, mas criem suas próprias franquias, criem os seus próprios universos, seus próprios personagens. Não tem por que destruir alguma coisa que era uma obra de arte, né, da nossa cultura pop. E aqui, o Exterminador do Futuro, eu espero que não tenha nenhum filme novo, não, porque vai ser uma merda, sabe, assim, literalmente como foi essa daí. O que eu gostaria, isso eu vou deixar claro aqui, o que eu gostaria, né, é que nós tivéssemos um remake
né, do primeiro Exterminador, ou talvez do segundo, mas pode voltar no primeiro, mas com outra atriz interpretando a Sarah Connor, com outro ator interpretando ali o... Como que é o mesmo nome do pai do John Connor? Falta a memória agora, gente. Não vou lembrar. Mas, enfim, que eles tragam atores novos, mas que mantenham o roteiro que nós conhecemos e tentem fazer aquele negócio do jeito que a gente gostava, sabe? Porque o que salva o Exterminador do Futuro são os dois primeiros filmes. Do quarto filme pra frente, como eu falei no comecinho aqui, é só ladeira abaixo, né? O terceiro é uma merda. O quarto, a salvação, eu gosto pelo fato dele não se passar no passado, né? O Gênesis e o Destino Sombrio tiveram um destino sombrio e infelizmente não dá pra engolir. É isso aí. E aqui, galera, a gente tem outro exemplo de como foder uma franquia maravilhosa, né? Uma franquia aí que basicamente inspirou, motivou e deu aula de cinema para tudo que você vê no cinema de ação hoje em dia, sabe? The Matrix, né? Aquela trilogia incrível que tem também aquela série de animação Animatrix, né? E assim que marcou assim a nossa infância, marcou a infância de muita gente, né? Lá em 1999, né, quando o filme foi lançado, foi assim uma coisa que revolucionou tudo que você imaginava de cinema, né? Ah, Simplesmente teve uma versão nova lançada em 2021, né? E muita gente esperava que fosse ser um bom filme, porque o filme ele foi feito por uma das irmãs, né, que criaram a franquia original, né, a trilogia original, né, as irmãs Wachowski, mas não, o filme é pura lacração o tempo inteiro, né? O filme tem um roteiro ruim, um roteiro assim infantil, né? Estragaram vários personagens clássicos que nós conhecíamos, né? Inclusive o próprio Neo, né? E foi assim uma decepção grande, uma decepção para os fãs, foi um fracasso em todos os aspectos que você possa imaginar, né? Eu costumo dizer que o talento ele é uma coisa inerente da pessoa, sabe assim, o talento ele não tem a ver com etnia, com credo, com orientação sexual, com nada disso, porque vejam bem, The Matrix é o melhor exemplo possível, né, de como uma pessoa faz um material e você nem suspeita nada sobre essa pessoa, sobre a personalidade dessa pessoa. Porque as irmãs Wachowski, quando elas fizeram a trilogia original de The Matrix, né, lá no primeiro filme, elas eram os irmãos Wachowski ainda, né? Os irmãos Wachowski, galera, assim, eles tinham já assim a sua orientação sexual definida, né? E eles posteriormente, assim, se tornaram as irmãs Wachowski, né, transexuais. E tô falando para vocês aqui que eu nunca vi uma transição entre isso. Eu lembro de quando eles fizeram o primeiro material deles e assisti outros trabalhos deles depois, né? E como eu falei para vocês, talento é inerente. Eles sempre foram muito talentosos, né? Eu diria que se eles fossem se as irmãs fossem fazer alguma coisa baseada em lacração, poderiam ter feito lá no primeiro Matrix, sabe? Mas não fizeram. Fizeram um material ali assim que lembrava muito anime, lembrava muito cyberpunk, né? Eu vou falar pra vocês assim que eu não sei se vocês aí conhecem, mas eu recomendo. Tem um filme do Keanu Reeves que ele é anterior ao Matrix, né? Que chama-se Johnny Mnemonic, né? Um filme que inclusive tem o Ice Cube, é um filme mais antigo, não tem efeitos, nada, porque não tinha recursos para isso, mas ele tem um roteiro muito foda, é um filme cyberpunk muito show também, né? Então, a experiência com The Matrix não foi a primeira experiência do Keanu Reeves com esse universo cyberpunk, sabe? E daí o que acontece?
como eu falei pra vocês, os 3 filmes, eles têm seus altos e baixos, né? Eu costumo dizer que o Matrix Reloaded é o melhor filme que tem da trilogia, né? O Revolution, ele é bacana, mas eu não gostei do final. O final foi claramente feito para ficar em aberto, né? Para ter possibilidade de continuações, de spin-offs e tudo mais, né? E por muito tempo nós achamos que não teria, né? Achamos que não teria. E teria sido melhor se não tivesse tido, né? Mas o que aconteceu? Aí, em 2021, nós tivemos aí o The Matrix Resurrections, né, que trouxe de volta a franquia. E o que acontece? O Resurrections ele se passa após o Revolution, que era o terceiro filme da franquia, né? E dessa vez, o Neo, nós descobrimos que ele não morreu. Todo mundo já imaginava que o Neo não tinha morrido, claro. O final do Revolutions, pra mim, deixava claro que o Neo não tinha morrido. Eu achava que a Trinity tinha morrido, né? Corta o Resurrections de fora, vocês que assistiram todos os filmes. Lá no Revolutions, nós temos aquela sensação clara de que as máquinas salvariam o Neo ali no final. Ele era importante, ele não podia morrer, né? Mas a Trinity para nós tinha morrido, sabe, né? E o que acontece? Chega aqui agora no Resurrections, nós descobrimos que nem o Neo nem a Trinity morreram, né? Eles foram simplesmente separados, né? E o Neo, assim, aqui no Resurrections ficou claro que ele nunca teve poder próprio, nunca teve poder nenhum dele mesmo. Ele nunca foi um grande salvador. Até porque, né, coitado, como eu falei pra vocês aí, ser branco e hétero é um crime, né? E ele é branco e hétero, não podia ser salvador. Todo o poder do Neo via da Trinity. Tudo que ele fez foi sempre por ela. Realmente, eu digo pra vocês que no segundo filme a gente vê que ele se desdobra pra salvar ela, ele ressuscita ela, traz ela dos mortos depois que ela morre, né? E no terceiro filme, ele não salva ela e ela não salva ele. Só que no terceiro filme, assim, eles caminham lado a lado e chega lá no final, ela se sacrifica para que ele possa salvar todo mundo. E não tem vergonha nada nisso, assim, não tem nada de errado com isso, sabe? Ele amava ela amava ele, né? E o poder era dele. Né, ela não tinha poder para fazer nada. Lá no terceiro filme fica claro, né? E ela fez o que ela assim queria fazer. Ela sabia que para onde eles iam, ela morreria, mas ela seguiu junto com ele até o fim e morreu assim enquanto ele conseguiu prosseguindo ali, assim, salvou tudo. Ela sabia que ela sabia que ele precisava dela, né? Ao lado dele até o fim, e ela foi até o fim. E assim, eu digo que apesar de ser o filme mais fraco da trilogia original, o Matrix Revolutions, ele tem sua qualidade toda, sabe, de roteiro, né? Aí o que acontece? Chega aqui no Resurrections, o Neo ele continua vivo, né? E colocaram ele dentro de uma nova Matrix, né? Onde ele é um desenvolvedor de jogos. E você vê isso e já pensa, puta que pariu, que ideia mais chula, né? Que ideia mais chula. E daí você descobre que a Trinity, ela também não morreu. E ela tá dentro de um servidor da Matrix, né? Vivendo uma outra vida separada dele, porque os dois não podem se unir. Se eles se unirem, desperta esse poder dos dois. Agora não é o Neo, é dos dois, né? O poder de confrontar as máquinas. Aí a gente pensa, o roteiro é tão bosta que se as máquinas criaram uma Matrix para prender o Neo, né, e não podiam juntar os dois, devia ter criado uma outra Matrix separada e colocado a Trinity em outra. Não, colocou os dois na mesma Matrix, né, sabendo que eles podiam se unir. Ah, mas o Neo precisava ver a Trinity pra ter motivação. Ah, cria um avatar da Trinity, coloca lá, ele ia estar vendo ela, ele não sabia que não era ela, ele não sabia quem que era, quem que não era, né? Mas não, assim, não fizeram. O roteiro tem os dois na mesma Matrix e eles estão sempre se aproximando, mas não se reconhecem. Aí surge um novo grupo de heróis, tudo com cabelinho colorido, né? Assim, com roupinha cor-de-rosa, verde. Eu fiquei em dúvida se o novo grupo de The Matrix era a banda do Restart ou se era jogador de Free Fire. Sabe assim, não tenho certeza disso, mas eu sei que é um lixo de personagens. E vejam bem, não estou falando a respeito do elenco,
Os atores, as interpretações, o pessoal é muito foda, sabe? Assim, eu devo dizer, são muito fodas mesmo. Mas os personagens estão tudo um lixo, né? E quando finalmente o Neo recupera a memória, a Trinity recupera a memória, o que acontece? Os poderes dele falham, né? Quando eles saltam do prédio lá, ele não consegue voar e a Trinity voa e salva ele, porque a regra agora é a mulher salvar o homem, sabe? Assim, o cara, coitado, assim, ele tá capado de poderes lá, né? Pra Trinity salvar ele. Você vê inclusive os dois voando juntos, né, no final, quando eles vêm falar com o vilão e tal, né? E ela tá toda assim, toda bam bam bam, porque agora ela tem poderes igual a ele. Demorou muito, né? Mas tá lá. E o que eu posso falar pra vocês, quando foi lançado Matrix Resurrections, eu pensei, coitado do Lawrence Fishburne, que foi deixado de fora, colocaram outro ator para interpretar o Morpheus, né? E depois de ver a repercussão do filme, eu penso, nossa, o Lawrence Fishburne tá rindo de uma orelha na outra, ainda bem que não me chamaram pra essa bosta, né? E eu vou falar pra vocês também, outra coisa que eu reconheço aqui que queimou muito Matrix Resurrections, além da lacração de empoderar as personagens sem motivo nenhum, né? É que eles pegaram o Neo e, em vez de colocar ele com a aparência clássica dele, né, com cabelo curtinho, barba feita, tudo, né, colocaram ele com o cabelo longo e barbudo, sabe por quê? Pra ele parecer o John Wick, porque a saga do John Wick lá, estrelada pelo Keanu Reeves, fez muito sucesso. Então o que acontece? Vamos colocar o John Wick na Matrix, né, para ver se vende o produto, né? E vendeu? Não vendeu, porque quem lacra não lucra, sabe? O fã de hoje em dia, ele foi lá assim, não, é Matrix, nunca ouvi falar, não vou assistir não, né? Essa galera de agora, eles não entendem nada, né? E o que acontece? A galera lá das antigas, né, lá do final da década de 90, dos anos 2000, que conhecia a trilogia, viu os trailers e uma parcela mínima foi no cinema assistir, porque todo mundo sabia que ia ser merda, todo mundo esperou o filme cair na rede aí, né, eu mesmo fiz isso. E pegou o filme via Jack Sparrow e assistiu só para se lamentar, né, para pensar, poxa, assim, perdi quase 2 horas da minha vida vendo isso. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, galera, não dá pra criticar sem você ter visto. Se você vier e falar assim, Matrix Resurrections é uma bosta, e eu pergunto pra você, você assistiu? Assim, não, um amigo meu falou que pô, caralho, como é que você tá falando que o filme é uma bosta se você não assistiu? Assista, você não pode criticar uma coisa sem ter visto, né? Eu costumo falar pra todo mundo, ó, eu li todos os Harry Potter, os livros, e não gosto. Eu assisti os filmes e não gosto. Eu li os livros de 50 tons e não gosto. Eu assisti os filmes e gostaria de esquecer essas coisas, mas não consigo, né? Mas a verdade é que se você não ir lá e conferir, você não pode fazer uma crítica, né? Eu li todos os livros de Crepúsculo, assisti os filmes. Não consigo tirar essas bostas da minha cabeça, mas eu fiz, porque o único jeito de você ter uma opinião é você indo lá e provando. E o The Matrix é outra franquia que eu espero que nunca mais volte filme nenhum. Eu espero que o Keanu Reeves volte em outros papéis, em outros filmes, que ele é um ator maravilhoso, né? Mas enfim, essa é uma franquia que a lacração derrubou, né? Cultura Woke pegou de jeito, né? E acabou com o filme. Acabou mesmo, essa franquia morreu. Mas calma que não é só ela não, tem mais ainda. Bom, por fim, chegamos a mais uma franquia e eu deixei essa aqui por último, até porque o lançamento desse filme foi o ano passado e eu acho que esse aqui é um dos clássicos que a gente vê a flopada que deu e a merda que foi, entristece qualquer pessoa aí, porque é uma franquia que vive no coração de muita gente, né? Indiana Jones é aquele filme assim que a gente cansou de assistir na sessão da tarde, no Supercine, sabe? A gente cresceu com isso aí na cabeça, né? O Indiana Jones, personagem do Harrison Ford, foi ele que inspirou personagens como a Lara Croft, como o Nathan Drake, sabe? E muitos outros, né? Então, assim, um filme após o outro, você sempre esperava alguma coisa nova e interessante. Só que nós temos um problema muito sério aqui com a franquia Indiana Jones. O Harrison Ford, como eu falei a respeito do Schwarzenegger, ele tá muito velho para atuar.
sabe? Ele não serve mais para atuar num filme de ação, né? Então, o que acontece? Para nós termos um novo filme de Indiana Jones, seria legal se ele não fosse o protagonista, se o manto tivesse sido passado para um outro personagem mais jovem que fosse capaz de assumir essa posição, né? Claro, haveria controvérsias, haveria críticas, sim, né? Todo mundo ia ficar irado de ver o personagem na pele de outro ator. Só que tem o seguinte, assim, você tem que entender que o Harrison Ford não vai poder ser Indiana Jones a vida toda, né? Isso ficou bem claro. E tanto é que quando esse filme, né, Indiana Jones and the Dial of Destiny, assim, Indiana Jones e o Chamado Destino, né, quando foi lançado, já foi claro que era o último filme do Harrison Ford como Indiana Jones, né, e era uma tentativa de ressuscitar a franquia, porque os planos são de que a franquia tenha novos filmes, aonde não vai ter mais o personagem do Harrison Ford. Quer dizer, o filme vai gerar aí uma cultura onde nós vamos ter mais filmes do Indiana Jones sem o Indiana Jones. Algo errado não está certo. Mas enfim, né, falando aqui sobre esse filme em particular, se você assistir desde o primeiro filme até esse, você vai ficar um pouco frustrado porque as cenas de ação dos filmes antigos são melhores que as cenas de ação deste filme, né? Você vai ficar frustrado também porque o roteiro dos filmes antigos são melhores que o roteiro desse filme, né? Você vai ficar meio frustrado porque nesse filme o Indiana Jones ele aparece bem no começo como um velho caquético, né? E até mais ou menos a metade do filme você vê ele como um velho caquético, sabe? E o tempo todo ele tá correndo atrás de um rabo de saia, né? Que é a verdadeira protagonista do filme. E ele não faz nada de útil em nenhum momento do filme todo, né? O tempo inteiro ele tá lambendo a bunda da protagonista, né? Da verdadeira protagonista, né? E lá no final do filme ele se fode e ela salva ele. Então, quer dizer, por que diabos essa porra tem o nome do Indiana Jones no elenco, né? Aliás, o nome dele no papel principal, no título, se ele não é um personagem importante. Isso daí quebra assim as pernas da franquia. Isso aí acaba com o fã que foi lá para assistir isso, né? Eu acho que o chicotinho dele, pô, assim, parou. O chicotinho dele tá mole. Ele não tem mais potencial para para fazer nada, infelizmente, né? Essa é outra franquia que eles estão dizendo aí. Eu andei vendo umas mídias dizendo que haverão novos filmes aonde não teremos o Harrison Ford, teremos aí um outro personagem como Indiana Jones ou outro personagem, como é que eu posso dizer assim, abraçando o legado dele, assim, levando o manto dele, né, o nome dele adiante. Eu espero que o próximo filme da franquia Indiana Jones, como eu mencionei aí a respeito do Exterminador do Futuro, seja um remake lá do primeiro filme. Aí sim, sabe? Um remake com o Indiana Jones como protagonista e contando a história desde o começo de novo na pele de outro ator, entenderam? Aí sim eu aprovo. Mas a merda que foi aqui, pô, gente, assim, foi mais tempo perdido na minha vida, né? Esse foi a gota d'água. E, peraí, eu quero falar mais uma coisa aqui pra vocês ainda, porque a lacração não chegou nesse ponto, mas tá quase lá. Fica comigo que o final do podcast tem que ser a melhor parte, né? Então vamos terminar isso com chave de ouro. E finalmente nós chegamos ao final desse podcast. Então é hora das nossas considerações finais. É aquele momento que a gente deixa para falar mais bobagem do que no resto do podcast, né? Afinal de contas, se é o fim, tem que ser mais polêmico, né? Quem ouviu até agora quer saber como é que essa história termina. Bom, para começo de conversa, essa história não termina, né? Porque eu citei aí só 3 franquias que eu considero poderosas no cinema, né? O Terminator, The Matrix, Indiana Jones, que basicamente foram destruídas pela lacração, pela cultura woke, né? O Avatar, apesar da matéria que eu falei para vocês, né, totalmente lacrola, totalmente sensacionalista, né, tendenciosa, tentando só criticar a franquia, mas sem sucesso, porque eu fiquei aí mais de 20 minutos falando sobre
Avatar com vocês, então vocês viram a qualidade que o produto tem, né? E outra, assim, o ano que vem tem filme novo de Avatar, aí nós vamos descobrir, assim, se a franquia é tão chula desse jeito quanto esses wokes, né, insistem em dizer. Mas eu queria só lembrar um outro detalhe para vocês aqui, né, que o pessoal normalmente não fala. Tem um livro aí muito famoso pelo mundo afora, né? E esse livro ele já teve muitas adaptações cinematográficas também, né? E o protagonista dele é hétero e é homem, né? Ele é branco e as mulheres nesse livro elas são todas submissas. Você não vai encontrar nenhuma mulher empoderada nessa história. Os homens eles se sobressaem em tudo, né? E esse livro tem uma história que basicamente é machista em quase todos os seus pontos, né? Os homens sempre se sobressaem sobre as mulheres que são submissas e assim eu fico me perguntando até quando vai funcionar desse jeito, né? Até quando vai ficar assim sem a cultura woke chegar e lacrar em cima e querer mudar tudo, né? Porque nesse livro que eu tô falando pra vocês, o protagonista tecnicamente é chamado de filho de Deus e ele foi crucificado e morreu por toda a humanidade, na verdade. Então, se hoje em dia é um problema a gente ser homem branco, hétero e tentar fazer o bem pelas outras pessoas sem estar levando ninguém das minorias juntos, sem ter nenhum negro por perto, sem ter mulher, sem ter LGBT, sem ter nada, né? Então, vamos dizer assim que o erro começou nesses ensinamentos aí atrás, porque esse cara já era desse jeito, né? Então, que vai acontecer? Será que alguém vai ter coragem de catar um livro desse, fazer uma adaptação de merda igual fizeram com o Exterminador, com The Matrix, com Indiana Jones e como estão fazendo com várias outras? Eu não duvido de nada. Eu só dou tempo ao tempo e espero que uh, restem pessoas sãs como nós, assim, que ainda preservamos a cultura pop o suficiente para que nem todas as franquias que nós amamos acabem sendo destruídas pela nova geração. É isso aí, pessoal. Mais um podcast concluído, né? Fico aguardando aí os comentários de vocês, as suas opiniões, né? E muito em breve eu já vou estar organizando aqui algumas lives de resenha, né? Pra gente falar sobre tudo isso aí com mais pessoas. Fiquem de olho que eu volto com mais vídeos, mais podcasts, mais lives para vocês aqui no Refúgio. Até a próxima. Valeu. Fui.